Você já parou a pensar qual o significado de um sonho espiritual? Ou você já teve um, né? Quando você dorme ali e de repente Deus fala com você. E é literalmente isso que eu quero contar. Eu me lembro que um dia eu tava fazendo uma campanha e eu falei assim: Deus, hoje eu quero ter um sonho espiritual. E eu me lembro muito bem que eu dormi e o primeiro sonho foi um sonho tão incrível. O primeiro sonho foi que eu tava andando não é sala, é uma sala grandona, um corredor. E ele era muito largo. Ele era muito grande, muito grande. E aí eu me lembro, não sei como é que tá a iluminação, tá aqui, tá boa? Tá. Que eu caminhando aquele corredor, eu abri uma porta. E ficou uma pessoa do lado me esperando. Era minha vizinha. Eu nem sei porque ela tava andando junto comigo. Só sei que ela tava ali. E de repente, quando eu abro aquela porta, ela espera do lado de fora e eu entro. E quando eu entrei naquela sala, eu não conseguia ver as pessoas. Eu literalmente vi um homem. Ele era igual judeu, cabelo pra cá, assim. E ele conversava calmamente, ele explicava com as pessoas calmamente, sabe? Quando você vê uma pessoa explicando assim tão. Você conversando tão. Aquela conversa tão prazerosa. E aí eu me lembro que eu cheguei, eu dobrei meu joelho e eu beijei os pés dele. E eu olhei bem pra ele e falei bem assim: Tu me perdoa? E ele olhou pra mim e com todo aquele amor pra mim e falou assim: Eu te perdoo do fundo do meu coração. Sabe? E eu me lembro que eu saí de lá e de repente eu fechei aquela porta e comecei a caminhar aquele corredor. Era bem fundo. E no mesmo sonho, eu tive outro sonho. E esse sonho, mas antes de contar uma coisa pra vocês, antes de estar contando o segundo sonho, eu tava no banheiro lavando minhas mãos e eu falei: Deus, o que que eu preciso trazer pro canal? Porque eu quero trazer um canal, eu quero trazer uma coisa que seja do Senhor, Deus. Eu não quero falar de mim, mas eu quero falar do Senhor. E aí Deus falou: abre lá em Daniel 8 e lá tá as visões. Ó, tá conseguindo entender? E eu falei: Deus, é confirmação. É muita confirmação. E aí o segundo sonho, eu sonhei que eu tava caminhando, eu tava num, como posso dizer pra você, aqueles negócios caverna, isso. E essa caverna, ela era muito grande, muito grande. E de repente aquela caverna, ela ia se fechando e de repente eu vejo um homem meio magro, calvo, um pouco de cabelo, caminhando. E, e quando eu vejo ele caminhando, do outro lado vem uns leões pra atacar ele. E eu só me lembro que os leões não conseguiram atacar aquele homem. E aí eu me lembro, quando eu falei Daniel, eu me lembro que eu acordei daquele sonho. E eu falei, eu fiquei tão impactado, eu tenho tantas coisas pra contar aqui pra vocês que eu falei: Deus, muito obrigado. Eu lembro uma vez que eu acordei cantando os Salmos 91. Imagina você acordar cantando os Salmos 91. E eu tenho tanta coisa pra contar nesse canal aqui. Eu também tenho outro sonho do anjo, mas dessa vez eu vou deixar pra outro vídeo. Foi uma experiência quando eu era, acho que tinha 12, 13 anos, eu lia muita Bíblia. Esse aqui vai ser o próximo vídeo, tá? Mas esse sonho me marcou muito. Porque o primeiro sonho eu tive sobre Jesus Cristo e o segundo sobre Daniel. E quando você sonha algo tão espiritual, você se sente tão bem. Mas eu me lembro que eu tomei a decisão de pedir pra Deus um sonho espiritual. Esse vídeo aqui eu tive que. Eu não sei o que aconteceu nesse vídeo aqui. O celular desligou, reiniciou. O vídeo foi tirado do ar e eu tive que colocar novamente. Tá gravando aqui novamente. Não ia ter corte, né, no vídeo. Mas eu vou juntar esse aqui com outro. Entendeu? Mas é tão incrível quando você tem um sonho assim. Né? Você se sente tão bem naquele dia. É um dia tão importante. E isso fortalece você espiritualmente. E agora me diz uma coisa. Comenta aqui embaixo se você já teve um sonho impactado por Deus. O seu testemunho aqui eu vou ler. Tá bom? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Ismael Martins e aqui eu trago coisas de Deus, coisas que Deus coloca no meu coração,
tá bom? Então, fica com Deus. E tem também uma palavra da Bíblia que fala que o homem, ele faz plano, mas na realidade o plano verdadeiro vem do próprio Deus, sabe? Caminho certo. Mas é isso. Fica com esse vídeo. Reflita. Muito obrigado. Fica com Deus. E até mais.